fazendo aí mais uns trabalhos aí de colocação de piso, entendeu? E primeiramente para vocês aí que curtem aí os nossos vídeos, uma boa entrada de ano para todos aí. E a vida continua aí nas suas atividades, nos nossos trabalhos, tanto aqui como na oficina, como... Bom, eu não paro de fazer as coisas, né? O que está aparecendo eu estou fazendo e esses são os nossos trabalhos, inventando, fazendo, fabricando, não para. Então estamos aí, galera. E agora eu estou aí dando uns acabamentos aqui na casa do meu sobrinho Belo. E estamos fazendo aí esses trabalhinhos aí. De piso, né? Acabamento de piso. E vamos aí, galera. Mais um vídeo aí para vocês aí curtir aí. E um bom ano para todo mundo. Beleza? Aí o Gel tá filmando aí agora. O cinegrafista Gel tá aí dando continuar aí nas suas atividades, né? E vamos aí, galera. Vamos ao trabalho.